Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, aqui pela TV Unisantos e sempre pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br, também com transmissão pela Rádio Boa Nova FM da Praia Grande, 96,3 MHz. Eu todo o programa falo isso. Este programa está disponível no site em mais de 130 temas diferenciados que estão lá já há quase 6 anos. Em novembro agora completa-se 6 anos deste programa, que tem na 6ª temporada um formato um pouco diferenciado. Ele passa a integrar alunos do 3º ano de jornalismo da Universidade Católica de Santos. Alunos que são responsáveis pelo desenvolvimento da pauta, pelo tema que vai ser discutido hoje aqui com você. Também deste grupo de alunos está comigo hoje aqui o Rafael Marques, que eu vou chamar de Rafa carinhosamente, e a minha convidada, que é uma convidada especial. Não que os outros não sejam, né, dos programas anteriores, eu sempre falo isso, mas esta tem algo de diferente. A professora mestre Edna Gobetti, ela lecionou na Católica de Santos por um período de 23 anos. Né? Ela começou aqui quase que no berçário, né? Quase. E hoje, ela que é graduada em pedagogia, mas tem um mestrado em educação pela Católica e também é especialista em cultura e educação, antropologia, sociologia e política. E que com toda essa qualificação vai falar com a gente sobre o que, Rafa? Sobre apropriação cultural. E começando já pela pergunta principal, que é válida, Edna, o que é exatamente apropriação cultural? Vamos pegar o conceito lá na antropologia para ficar uma coisa mais, né? Na antropologia a gente chamaria isso de um processo de aculturação. Tá? No mundo que nós vivemos hoje, Rafa, em termos de globalização, tudo aliás, desde que os meios de comunicação existem, as culturas elas começaram a transitar, os valores em todos os ramos, a transitar não só em um país, mas de um país para outro, né? E esse processo que na antropologia chama-se de aculturação, há sempre uma apropriação da cultura do outro, entende? Não existe nenhuma tribo urbana, não existe nenhuma etnia que tenha uma cultura pura. Até o norte-americano, que diz que nós somos, né? Tudo que ele tem lá foi apropriado de outros lugares. Na verdade, é certo pensar que antes até de uma prevalência da mídia como forma de troca de informação, a própria migração de grupos de uma sociedade para outra traz consigo uma carga cultural que vai contaminar a de destino, é isso? Porque nós temos por hábito, né, falar meios de comunicação, nos referindo ao que a gente conhece hoje. Nós somos muito imediatistas, né? Mas os meios de comunicação começam quando o homem criou as naus e aí as comunicações começaram a se desenvolver. A comunicação ela é uma coisa muito mais ampla do que o que a gente está fazendo aqui agora. Claro. Entende? Desde aí, no que o homem começou a transitar de um lugar ao outro, pela oralidade, pela comunicação, esse processo de aculturação já sempre existiu. Por exemplo, eu não sei se vou tentar entender. Se eu pego, por exemplo, os colonizadores espanhóis na América Central e a descoberta da batata, por exemplo, e levar a batata de origem indígena para a Espanha e falar assim, olha, isso aqui se come, é bom. E você tá tocando num ponto muito importante dentro da antropologia, que a gente no Brasil fala comida, né? Mas é a alimentação. Nesse exemplo que você citou, nós vemos hoje no campo da alimentação uma troca imensa, em todos os sentidos, né? E na alimentação de determinadas culturas, determinadas tribos, sociedades, é que a gente vai ver, é um recorte que pode ser feito, para nós verificarmos, né,
de toda essa troca que aconteceu nesse processo de aculturação. Dona Edna, pelo que eu vejo nas redes sociais e na mídia ultimamente, eu vejo que esse assunto ele é muito complicado das pessoas entenderem, e eu gostaria de entender o porquê que algumas pessoas elas são resistentes a algumas culturas, seja de certa militância ou outra. Por que existe ainda essa resistência? Se a gente for discutir, como a gente não tem um tempo muito vasto para isso, eu já quero assim descartar a palavra racismo. Eu não uso, não aceito, como antropóloga ou socióloga, o racismo. O que existe é o preconceito, entende? Desde que, vamos pegar lá o momento do Hitler, né, a raça ariana, Sim. que ele queria aquela primazia da raça ariana, aquela coisa toda, e em seguida, com os estudos do genoma humano, tudo, não existe raças diferentes. Existe a raça humana, claro. Entende? Nós somos diferentes em valores. Né? A gente poderia até falar em etnia, mas até o termo etnia ainda está sendo discutido. Sim. Porque a ciência ela é sempre uma dúvida, né? Quando você começa a definir uma etnia como tal, né? Quanto mais você escava, mais você aproxima de uma origem comum, né? Então... Sim, você quer ver como exemplo, eu tenho acompanhado muito pouco, mas um pouco, até acho estranho, não está na internet, somos todos Somália, né? Deveria estar, como já esteve. Aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, nossa, né? A mídia explora isso de um jeito, você ouve, sabe, até cansa. O que aconteceu agora lá em Las Vegas, Sim. Né? Agora, e a Somália, gente? O que está acontecendo com a Somália? Quer dizer, o número de pessoas mortas no incidente da Somália é 3 vezes maior do que o do atirador de Los Angeles. Sim. Né? E você tem menos do que 1/3 de cobertura de mídia. E hoje eu já vi na mídia, na internet também, não sei que lugar lá dos Estados Unidos, também houve um tiroteio num posto, num lugar lá que eu não me recordo agora, também já está na mídia. Mas na Somália ninguém fala. Agora, se você faz um recorte no mapa mundo e pega a questão da África, você vai ver quantas culturas diferentes existem dentro da África, que é um continente imenso. Claro. Entende? Eu ouso dizer que a divisão geográfica que a África tem, ela foi imposta a partir de um retalhamento que vem num processo de colonização europeu sobre a África, e que não em nada coincide com a distribuição étnica do continente, né? Do continente. Se você pegar o Brasil, então, não precisa nem falar nem América do Sul, vamos pegar o Brasil, quantas etnias diferentes existem aqui nesse processo de troca, nesse processo de aculturação? Bom, eu tenho que chamar um intervalo, a gente volta daqui a 1 minuto, né, Rafa? Com algumas perguntas, vou tentar trazer, porque a gente só tem meia hora de programa, trazer mais para o momento atual, né? E temos novidadezinhas, mas eu vou contar só depois do intervalo. A gente já volta.